Israel se prepara para a possibilidade de retorno aos combates contra o Irã. Essa declaração, inclusive, foi feita pelo ministro da Defesa, Israel Katz, que fez um discurso, inclusive, comentando esse assunto. Disse que se houver um ataque contra o Irã e aguarda apenas autorização por parte dos Estados Unidos para lançar esse ataque, será um ataque muito mais devastador, enfim, com ataques contra a infraestrutura de energia, da economia do Irã. Isso talvez aconteça nos próximos dias, não se sabe ao certo se isso vai acontecer, é importante deixar claro, mas o entendimento aqui em Israel é que essas divergências entre Irã e Estados Unidos ainda continuam muito grandes. Os Estados Unidos sequer conseguiram convencer a liderança iraniana a retomar as negociações, então não há negociações, e mesmo que houver, mesmo se essas negociações forem retomadas, ainda há essas grandes diferenças entre as duas partes, principalmente porque há também divergências internas no Irã, entre a liderança do Irã. Um ponto importante também é que Israel considera que dessa vez, se houver novamente confrontos com o Irã, os ataques israelenses serão muito mais letais e a capacidade do Irã, embora ainda tenha capacidade militar para disparos de mísseis contra Israel, será algo já conhecido por Israel, em função exatamente dessa guerra de mais de 40 dias entre Israel e os Estados Unidos de um lado e o Irã do outro. Então, a avaliação aqui em Israel é que se houver um novo confronto com o Irã, será um confronto em que as capacidades do Irã já serão mais conhecidas de Israel, inclusive essa nova arma disparada pelo Irã muitas vezes contra Israel, essas bombas de fragmentação que atingem regiões a cerca de 10 quilômetros de raio, portanto não há exatamente como evitar esse tipo de impacto. No entanto, o setor de defesa considera que já é um elemento conhecido por parte das autoridades israelenses. Essas declarações do ministro da Defesa, Israel Katz, elas foram criticadas também internamente aqui em Israel, em função justamente sobre a necessidade de fazer essas declarações. O questionamento era esse, sobre a necessidade de fazer esse tipo de declarações, esse tipo de declaração nesse momento, no momento em que os Estados Unidos, inclusive, pressionam para que Israel não responda aos ataques do Hezbollah no Líbano com profundidade, justamente para não causar mais danos à possibilidade, às tentativas dos Estados Unidos de levar de volta o Irã à mesa de negociações. Então existe esse outro lado também aqui em Israel sobre a avaliação em relação a essa declaração do ministro da Defesa, Israel Katz, e sobre a necessidade de fazer essas declarações justamente nesse momento. Aliás, um ponto importante é trazer esse vínculo feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, segundo a imprensa israelense, estão realmente pedindo para que Israel não responda às infrações cometidas, às violações do acordo de cessar-fogo cometidas pelo Hezbollah, justamente para não minar as possibilidades de negociações com o Irã. Então, por mais que Israel, os Estados Unidos e o próprio governo libanês tentem desvincular as duas arenas, de um lado as negociações Estados Unidos e Irã, do outro as negociações entre o governo libanês e o governo israelense, o período de cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah no Líbano, enfim, de qualquer maneira, há nesse momento a sinalização por parte dos Estados Unidos que há uma vinculação, há um vínculo, melhor dizendo, dessas duas arenas do ponto de vista da diplomacia, principalmente dessa diplomacia de bastidores exercida pelos Estados Unidos, também em pressão em relação ao governo israelense, justamente para evitar ataques mais profundos contra o Hezbollah e que de fato não estão a acontecer. Israel responde, mas não com a intensidade que poderia responder, inclusive não lança ataques contra Beirute, por exemplo, ou contra o distrito de Daher, o reduto do Hezbollah ao sul da capital libanesa.